Está começando o Briefcast, o podcast da publicidade da PUC Minas Poços de Caldas. Sejam bem-vindos, galera ouvinte do Briefcast. Começa agora o episódio número 4. Hoje vamos falar sobre audiovisual, áudio e vídeo. Os dois andam juntos, andam de mãos dadas na produção publicitária. Essa é uma das áreas que mais chamam a atenção dos estudantes, do anunciante e do público em geral. Hoje meus convidados são a Tainá Ferreira e o Rafael do Vale. A Tainá é formada em veterinária, mas ela se tornou redatora, já trabalhou com vídeo publicitário e já trabalhou com o pessoal da agência Cervantes também. Hoje ela é sócia da Cacau Filmes, junto com o nosso professor Júnior Ferreira e o fotógrafo João Ferreira, que já participou aqui do nosso primeiro Briefcast. Tainá, conta um pouquinho pra gente aí sobre a tua trajetória até chegar aqui. Oi, tudo bem? Eu sou a Tainá. Bom, você falou, né? Eu sou filha da PUC também, sou formada em veterinária, formei em 2006. Só que não era minha praia, né? Eu acabei confundindo o curso, mas foi muito válido. E depois eu tive oportunidade de trabalhar na agência Cervantes, na época que eu tinha Orkut. Eu escrevia umas bobagens no Orkut, isso acabou chamando a atenção de uma das sócias da agência Cervantes, a Tânia. E ela brincou numa postagem minha e falou assim, olha, tem vaga aqui na Cervantes para redatora, você não topa? E eu, muito cara de pau, fui. E acabei ficando 3 anos na Cervantes. E dentro da Cervantes, junto com o João, que é meu sócio e meu amigo e meu cunhado também, a gente acabou montando uma produtora de filmes publicitários, que era a Boom Produtora, não existe mais, e a partir da Boom acabou nascendo a Cacau. E hoje eu estou totalmente inserida nesse mundo audiovisual aí. Meu outro convidado de hoje é o meu xará, Rafael do Vale. Rafael é músico, hoje ele trabalha com áudio e ele possui um canal online para videoaulas de música, chama Toque Mais Baixo, e ele recém inaugurou agora um site com parceria entre fornecedores para casamento, chama Case Fácil. E aí, Rafael, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Eu trabalho com música desde 89 e sou baixista, né? E esse lance da publicidade sempre me agradou muito, porque eu sempre gostei de fazer as minhas coisas, os meus cartazes para dar aula. Eu sempre fui meio que na raça, tentando fazer as coisas. Eu lembro que o primeiro cartaz que eu fiz, eu morava em Ouro Fino, eu fiz um cartaz, não tinha computador na época e tal. Eu cortei revista, assim, letras, sabe aquelas cartas anônimas que eles mandam, vou te matar, aquela coisa. Eu cortei as letrinhas assim, montei o cartaz, aí eu fiz xerox e tal, colhi nos postes. Então, isso sempre esteve comigo, essa vontade de publicizar, né? Quando o EAD estava começando no Brasil ainda, essa questão de ensino online e tal, eu lancei o Toque Mais Baixo. Você precisa, além de lançar uma ideia, catequizar, né? Tipo, mostrar para a turma que funciona, que é possível aprender online e tal. A empresa cresceu, assim, no sentido de posicionamento, a marca está bem posicionada, o pessoal conhece. Já dei aula para mais de 500 alunos, fora do Brasil também e tal. Tem um mailing com mais de 30 mil baixistas. Eu sempre trabalhei com trilhas, né? Antes de fazer faculdade, até com o Galvão, da RGB, fazia trilha para ele. E é um assunto que eu gosto bastante também, que é você pegar o vídeo e colocar a música em cima do vídeo, né? E não simplesmente pegar um vídeo e colocar uma música e juntar. Então você faz para aquilo, né? Então fica custom, né? E o Case Fácil é uma parceria com o Gui, que é o meu sócio. O Case Fácil foi lançado agora mês passado e a gente uniu as duas empresas, Toque Mais Baixo e Case Fácil, dividindo funções e tal, para que a gente possa crescer as duas empresas melhor do que vinha crescendo. Bom, galera, hoje é um dia que eu particularmente vou aprender muito aqui, afinal essa área me interessa muito. Foi uma dos motivadores de eu entrar no curso de publicidade. Eu tenho vontade de trabalhar com essa parte de produção audiovisual. Eu também fui, ou ainda sou, aspirante a músico, ainda vou tirar um tempinho para me dedicar a isso aí. Conheço uma escola online muito boa, viu? Toque Mais Baixo, chama. Eu vi falar que eles dão uns descontos legais lá. Dentro de uma produtora ou dentro de uma agência, como que acaba sendo esse cenário aí? Dentro desse meio publicitário,
Que isso que é o que eu quero mostrar pro pessoal que tem vontade de trabalhar com a parte de produção de áudio, produção de vídeo. A gente inicialmente tinha uma produtora que não existe mais, chamava Boom, que é especializada em filmes publicitários, né? E aí, quando eu estava dentro da Cervantes, eu trabalhava como redatora e como roteirista também. Aí lá era bem específico mesmo essa questão de filmes publicitários, porque ela era totalmente voltada para isso. E acabou que pintou a oportunidade de fazer um casamento. E aí, às vezes, eu me perguntava, né, se o que eu tinha aprendido na Cervantes, como redatora e como roteirista, e trabalhando na Boom também, se isso me serviria para Cacau. Porque são 2 ramos diferentes. No caso do filme publicitário, ele vinha com um briefing, eu montava um roteiro, existia todo um estudo de marca, de propósito, de mercado, etc., para atingir um público-alvo, para alcançar um objetivo, para divulgar alguma coisa. No caso do casamento, é algo totalmente inesperado, não existe roteiro. Apesar de existir roteiro, porque existe cerimonialista por trás disso, muitas coisas inesperadas podem acontecer. Então, no caso da Cacau, a gente trabalha totalmente com o inesperado. Mas eu acho que o objetivo final das 2 coisas é o mesmo, que é encantar. Quem assistir, encantar o público. Eu acho que tudo que eu aprendi na Cervantes, nesse tempo de redatora, assim, foi muito válido para mim. Mesmo antes da Boom existir, quando eu era só redatora lá e roteirista, eu acompanhava a produção publicitária de outras produtoras, né? Antes da gente ter a nossa própria lá. E aí, nessa época, era totalmente voltado para esse ramo, né? Agora, a Cacau, ela é um outro segmento, né? A gente faz o filme de casamento, que no caso é um registro daquele dia, da pessoa. Então, são filmes que, no caso da Cacau, a gente prioriza muito a espontaneidade. No caso do roteiro do filme publicitário, a coisa é muito voltada, não pode sair muito daquilo. Existe um roteiro, existe um propósito, existe um ensaio, existem atores, existem figurantes. No nosso caso, como Cacau Filmes, não existe nada disso. Tem que ter um feeling muito maior, uma atenção muito maior. E o roteiro tem que ir sendo criado na cabeça na hora lá. Porque as coisas estão acontecendo, você não pode perder um ângulo, porque se você perdeu, a pessoa não vai voltar e fazer novamente. Eles não são atores. É um pouco complicado falar da Cacau no que diz respeito à publicidade, assim. Mas eu acredito que não deixe de ser uma publicidade, porque todo mundo hoje, queira ou não queira, tem os seus 15 minutos de fama, ou seus 15 amigos que curtem suas publicações, fez redes sociais e tal. É também uma fatia desse bolo, né? Porque Sua senão, festa foi linda, você tá feliz. aí entra toda a questão do glamour e tal. Né? Eu acho que, no nosso caso, que a gente entrega como produto final o filme completo e o trailer. Olhando até pelo lado das redes sociais, hoje que as pessoas se expõem, eu acho que os noivos, eles fazem mais expectativa com o trailer, que dura 3, 4 minutos, que é só um apanhado geral de todas as cenas, assim, dos melhores momentos do casamento. Eles fazem mais expectativa com isso, porque fica um trabalho mais artístico, fica parecendo um clipe. Quando eu entrei na faculdade, o desejo grande era de atrair conhecimentos e tal, para poder melhorar o meu serviço e o que eu estava prestando e tal. Uma coisa que eu já fazia, que todo músico que goste, ele pode entrar nesse ramo, é a questão de trilhas para filmes, para VTs. Então, às vezes, o pessoal, para facilitar, coloca a trilha pronta, ou compra também, que é um negócio que tá crescendo, né? Você vai lá no Pond5, você All compra... the Jungle. Você compra a trilha e... Então, por mais que tenha 1 milhão de trilhas, é possível que o cara compre a mesma. A chance da sua música estar em outro comercial também é grande. Ela existe. Então, ajuda, é barato e tal. Infelizmente, é pouco valorizado. Eu sei porque quando eu trabalhava na Cervantes, como redatora, como roteirista, a gente sempre oferecia para o cliente e incentivava algo personalizado. Olha, vamos fazer um jingle? Uma música exclusiva que vai gravar. A maioria não tem essa cabeça, sabe? É uma questão sabe? de cultura, eu acho, ainda. Mas eu acho que tem cultura, mas mais econômico também, eu acho. Porque eu vejo no estúdio, falando agora do estúdio com banda, com cantor, tipo, vou dar um exemplo aqui só pra ilustrar. Eles pagam, de repente, 1.000 em São Paulo e aqui quer pagar 200. E às vezes o estúdio é o mesmo e de repente aqui às vezes faz até melhor que lá, porque é de São Paulo. Então vamos falar de agência, uma África e uma outra agência. Complexo que os interioranos têm, né? Tudo que vem de lá, não importa, é melhor. sempre melhor do que o que tem aqui, né? Mas eu acho que o que delimita isso tudo, o que define se vai vingar ou não, é a qualidade do produto.
No próprio caso da Cacau, a gente não estipulou um número exato de casamentos. Na verdade, assim, a Cacau é uma empresa que faz filmagem de eventos em geral, mas acaba que o carro-chefe, hoje em dia, né, o maior público nosso é interessado em casamento. Porque você poderia fazer as contas, assim, de quantos sábados, quantos finais de semana existem no ano e imaginar que a nossa meta seria cumprir todos os finais de semana. Mas o problema é que o nosso trabalho, ele não se limita à captação de sábado. Ele tem aquilo ali, o que acontece no sábado, que é a captação, que a gente faz em 3 câmeras, aquilo é o de menos. O depois, que é onde o bicho pega, que é você sentar e editar e transformar. Cada casamento ele rende mais ou menos, assim, em média, umas 2.000 cenas. Então eu tenho que assistir uma por uma e selecionar e fazer 2. Na verdade, eu faço 3 pré-seleções, assim. Eu faço uma seleção inicial do que vai pro trailer, depois uma seleção do que vai pro filme, depois eu repasso novamente. Então é um trabalho extremamente lapidado, totalmente personalizado. Na hora que eu tô montando o trailer, eu acho que entra muito esse meu lado que eu aprendi na Cervantes, publicitário, roteirista, porque você acaba contando uma historinha, aí entra a música, né? Você tem que lembrar de como que foi o dia, porque a intenção, na verdade, apesar do objetivo final do filme ser contar a história do casal e você emocionar o casal, deixar um registro do dia deles, no final das contas, a gente está mostrando o nosso potencial, né? É uma forma publicitária da Cacau. Como que nós, como Cacau Filmes, a gente se divulga? Através do nosso trabalho. A gente não faz muitos anúncios em nada, assim. É mais boca a boca, né? A maioria dos clientes que vieram para nós são pessoas que viram trailers de amigos e contrataram porque estiveram num casamento e viram o nosso trabalho. Então acaba que a gente faz a nossa autodivulgação através dos trailers, né? Do próprio trabalho, né? Do próprio trabalho, De certa forma rola na música. Na verdade isso eu acho que é meio que geral, assim. O seu trabalho acaba vendendo o próximo trabalho, né? Sim. Tipo, se eu vou tocar com um cara como baixista e tal, e eu faço bem feito, tiro as músicas, chego no horário, não dou trabalho, o baixo tá bonitinho, tudo certo, isso já é uma propaganda, né? Então, esse cara é de confiança, pode contratar de novo. Ele pode indicar, você assume, você cumpre, e com qualidade e tal, o cara, ou ele te contrata ou ele te indica por um próximo, por um amigo e tal, que é o mesmo caso do filme, né? Então, é meio que, eu acho que a publicidade, ela tá no dia a dia, assim. Acho que é o caso do serviço em geral, né? Sim. Porque o serviço depende muito do boca a boca. Por exemplo, caso, totalmente. Poços é uma cidade que se comporta como uma cidade média, mas ela é uma cidade pequena. Então depende muito boca a boca resolve, do boca a boca. Né? Agora, ô Xará, me fala uma coisa. Você chegou a passar também com rádio? Porque a gente pensa, né? O cara quer trabalhar com áudio. Aí a primeira coisa que vem na cabeça, vai ser radialista. Né? Pra não falar que nunca, quando eu morava em Ouro Fino, tinha um amigo meu lá, um cantor lá, que cantava pagode e tal. Aí tinha uma FM pirata lá em Ouro Fino, que ele tinha um programa lá, e um dia eu invoquei, eu quero ser radialista e tal. Aí eu fui lá com ele um sábado à tarde apresentar um programa e tal. Mas foi uma experiência, tipo, nada a ver, porque tem que nascer pra isso, né, cara? Tem que ter o time, conhecer. Então, a única experiência foi essa pequena. E outra experiência de rádio com a publicidade jingle que tocou em rádio, música. Eu tinha uma banda lá em 2000 que tocou na rádio da região, lá de Santa Rita e tal, na D2 FM. E só essa, uma experiência como participante de uma outra forma, não como radialista ou como técnico de rádio, nada disso. É porque ele tem voz de radialista. Eu ia falar isso. Olha só, vou arrumar Devia emprego. ter seguido carreira. Vou arrumar programa de baixo, ninguém ouve, né? Eu toco, ninguém ouve. É porque você toca mais baixo. Né? Toco mais baixo, tem que tocar mais alto, né, cara? Cacau, você falou no começo aí, já tá chamando de Cacau, né? Não, beleza, pode chamar. Eu nunca tive apelido, esse é um trauma que eu tinha, agora eu tenho. Agora adquiri um. Agora adquiri um. Você comentou no começo que o segmento que você tá agora é bem diferente do segmento de vídeo publicitário. Mas depois você também comentou que o fato de você ter passado por essa experiência em uma agência, trabalhado como redator, trabalhado com vídeo publicitário,
te deu uma visão diferente para trabalhar com o que você faz hoje? Você acha que isso te dá um diferencial, uma visão diferente assim para captar as coisas e saber mostrar aquilo ali de um jeito diferente? Não, totalmente. Você acha que tipo o estudante de publicidade ele tem ele adquire essa possibilidade, essas características assim? Eu acho que totalmente. Na verdade, a publicidade ela entrou na minha vida totalmente por acaso, né? Como eu disse inicialmente, que eu sou formada em medicina veterinária aqui pela PUC. E eu acabei exercendo a veterinária só por um ano como funcionária pública. E aí, quando eu entrei na Cervantes, me deram oportunidade, eu não tinha currículo, eu não tinha absolutamente nada. O que eu tinha era criatividade. Por conta de redes sociais, de fazer muito texto e tal. E ali dentro da Cervantes, eu cheguei a fazer um curso em São Paulo com o Zeca Martins, que é um grande redator. Então, nesse tempo que eu fiquei na Cervantes, eu pesquisava muito, eu via muita referência, eu amava entrar naquele site do Clube de Criação de São Paulo, pegava muitas ideias lá. E aí acabou que as coisas foram acontecendo lá dentro. Então, eu acho que o ponto forte da publicidade, quem sou eu para falar, porque eu nem sou formada na área, mas é uma área que eu admiro demais, que eu pago muito pau, que eu acho que são pessoas incríveis, assim, extremamente criativas, originais, de bem com a vida. Eu vejo o publicitário assim como uma pessoa muito para cima, muito animada, muito divertida, naturalmente. A publicidade ela dá uma área, uma margem assim muito grande para a imaginação. E dentro disso você pode ser o que você quiser lá dentro. Então eu me desenvolvi muito como redatora, acabei montando uma fanpage depois para desovar mais ainda o que eu queria dos textos, que às vezes eu me sentia muito presa, a gente falando questão de mercado aqui, dentro do meu trabalho como redatora, eu me sentia às vezes muito presa, porque eu tinha vontade de criar coisas além, e às vezes o cliente volta para a caixinha e te barra. Então, só que aquela mente criativa que eu estava cada vez mais desenvolvendo, aquilo ali estava explodindo, eu tinha que desovar em algum lugar. Eu acabei usando as redes sociais para isso, montei um blog, montei uma fanpage. E as ideias, elas vinham muito também nessa área de roteiro. A gente viaja, né? Eu imagino que vocês aqui também, nossa, quando chega um brief, uma coisa para fazer assim, minha cabeça ia longe, viajava. Se vocês puderem, quanto mais desenvolver a imaginação e a criatividade, sabe? Deixar fluir e ter umas viagens mesmo, assim, porque é isso que me motiva hoje na Cacau Filmes. Eu acho que a principal função do publicitário é dar voz, se expressar pelos outros, pelo cliente, por sim, emocionar. Assim, né? Eu acho que mistura tudo. Mistura a parte do convencimento, de você mostrar que aquilo é bom. Mas hoje em dia, eu acho que sempre, na verdade, é você mexer com as emoções das pessoas. Hoje em dia as pessoas elas não aceitam um anúncio publicitário, um vídeo assim, que só divulgue o produto friamente. Aquilo ali tem que causar alguma coisa na pessoa. Tem que causar uma emoção, tem que causar um impacto, tem que causar alguma coisa. E cada vez mais importante a sinceridade, né? A transparência. Exatamente. E é isso que a gente preza, é isso que eu aprendi muito. Quando eu trabalhava como roteirista na Cervantes, na parte bem publicitária, eu priorizava muito e me esforçava muito para criar roteiros e filmes publicitários que fossem muito sinceros, que existisse uma identificação, que emocione eles, né? Que inspire, que traga eles de volta ao dia. O nosso slogan que eu montei para a Cacau é reviva o seu dia, todo dia, quantas vezes quiser. Então o objetivo do filme, no nosso filme como Cacau Filmes, é que a pessoa assista aquilo e ela reviva o dia dela, ela sinta as mesmas emoções. Então para isso ele tem que ser real. No ramo de filme de casamento, existe uma resistência. Porque existe aquele ranço do passado de que filme de casamento, eu tô confundindo. É que as duas coisas estão tão presentes na minha vida. Mas o filme de casamento não vale a pena, ninguém vai querer assistir. Que são filmes chatos, só sua tia vai querer assistir. Eu acho que o filme de casamento ele carrega uma herança assim, não muito positiva, pelo menos de uns 15 anos atrás. Que é aquele negócio que é aquele negócio mal feito, com Kennedy tocando, né? O saxofonista. Sim, e aí filma na festa, a hora que o cara tá comendo a coxinha, filma a boca do cara. E chega uma luz enorme. Uma luz enorme, o cara com a coxinha caindo, aquele negócio na mesa. Exatamente. Né? Então, eu acho que tem essa herança.
Pra quem quiser lembrar, o Kennedy é aquele cara que aparece no clipe da Last Friday Night da Katy Perry. O filme era muito informal. Eu acho que isso tem muito a ver também com o que ele falou, a questão das trilhas personalizadas. Né? Porque então porque antes os filmes eram muito parecidos. Você poderia pegar exatamente, trocar a cabeça de uma pessoa. Os filmes de casamento eram aquela coisa muito padrão. E isso que a gente estava conversando sobre os filmes antigos, além de usar a música do Kennedy, eles já colocavam a fita VHS, né? Já tinha aquele comecinho padrão. Sim. Nossa. E aí, quando acabava o casamento, ele fechava a fita VHS e te entregava. Então, a gente sofre... E as animações, as letras? São os estigmas, rodando, né? Assim. Aquilo era horrível. E o coraçãozinho fechando. O casamento não tem filme, olha que engraçado. Não, Vou fazer um agora tem, na Cacau Filme. Cara, Show! Cacau Show seria uma boa estratégia vocês fazerem uma parceria com o Caso e Fácil, os fornecedores, Opa. a Cacau Filmes, E a Cacau Show. a Cacau Show. A Cacau falou um monte de coisa ali. Cacau, né? Pode me chamar de Cacau. agora- Eu tô agora muito já feliz virou porque eu Cacau. tenho um apelido. É bom que você faz o Agora marketing, oficializou, né? Você faz o- exatamente. Agora eu vou ficar chamando ela de Cacau, vai pegar esse Vai apelido. pegar. E agora eu tô me Não, mas segurando já aqui, tinha. tô, né? Não, mas pode não é, chamar. mas já Na pegou, verdade, não tem jeito. os fornecedores, que a gente acaba fazendo muita amizade, né? Com fotógrafo, cerimonialista, decorador. E eles me chamam de Cacau e eu acho um barato isso. Já era. Eu fico um pouco constrangido, vou ser sincero, porque, tipo assim, como se fosse Cacau Filmes e eu sou a Cacau, como se... Tem Ah, como É a uma Marisa. egocentria. Você é a Exatamente. a Luísa. A Luísa, sabe? Magazine Luísa. Eu É a fico um Luísa. pouco sem graça, assim, de imaginar que as pessoas podem ter pensado que a produtora chama o meu nome, meu apelido, porque eu sou alguém, assim. Isso Seja me deixa tendencioso e tal, egocêntrico, né? Egocêntrico, Isso me deixa constrangida, mas... Mas não é, de Não boa. não é. Foi um brainstorm que a gente fez de nomes, na verdade, assim, que a gente não queria fechar muito numa coisa que limitasse a produtora só a casamento. Colocar um nome, assim, que a pessoa achasse que é a produtora especializada. Enlace Filmes. Exatamente. Yes, I do. Uma coisa assim, sabe? Que fechasse muito no que diz Aliança, respeito a É, casamento. Nova Aliança Filmes. A gente Nova queria Aliança uma porque o cara coisa... já casou, né? Casou de novo, né? Nova Aí ia Aliança. pegar mal, né? A gente queria, na verdade, era um nome que englobasse festa, que fosse uma coisa que pegasse desde um batizado até uma festa de 80 anos de uma seja, senhora. Momentos inesquecíveis, marcantes, né? Que as pessoas iam querer Eternizar, né? eternizar. Quando o formato que a gente entrega aqui também, tudo isso vem desse lado publicitário. Eu acho que me abriu muitas portas. Então, assim, é impossível a gente desvencilhar a publicidade do nosso trabalho. Apesar de eu falar que são coisas distintas e que talvez os objetivos finais sejam diferentes, né? Em relação às duas produtoras que eu trabalhei, mas a gente pega muito desse lado. Então, a gente entrega o trabalho final numa caixinha decorada, que aí vai as mídias, né? O pendrive que a gente Seria um press kit. E a gente coloca uns docinhos. Olha Cacau só. Show? Trufa Aham. e outros docinhos caseiros, brigadeirinho de panela. A gente já colocou várias coisas. Isso Olha é uma só. forma de... Bacana. Não, e é uma forma também de encher os olhos do cliente, né? Porque a gente procura oferecer um bom Tem todo trabalho esse cuidado, desde né? o começo. Massa. Então, no finalzinho, para entregar, tem todo aquele lado. Não é só entregar um DVD, um Tô, Blu-ray, agora falar, acabou, some daqui. uma caixinha Não. bonita. Não, a gente faz todo um trabalho que já emociona a pessoa ao pegar, assim. Nossa. Ver que teve um cuidado do começo ao fim, né? Meio estilo Apple, assim, né? Você compra um produto, tem a embalagem que você vai abrindo com Você cuidado. tem todo Você até Tem os filma, né? docinhos isso, e a elas experiência gostam. do cliente, né? O pessoal percebe que mudou muito. Mudou, Que tá é, mudando. Mas ainda outra existe linguagem. outra coisa. Mas ainda Tem existe os uma estigmas, né? resistência. Totalmente. Mas é interessante o que você está falando. O feedback que vocês têm, você acabou de me falar, é essa coisa emocional. Você saber que você cumpriu a tua missão, mas que marcou a pessoa, Cara, não tem coisa mais gostosa. sabe? Você sabe se aquilo realmente fez efeito. Não, da pessoa te ligar, já aconteceu da gente fazer os trailers e eu mandar uma mensagem para a noiva e falar, olha, acabei de publicar seu trailer. Ela estava na estrada, ela parou no acostamento, pelejando com o Foi na 3G montanha. Chorando. para conseguir. E depois que assistiu, me ligou aos prantos. A fotografia ela tem o papel dela e a filmagem tem o papel. Seria importante que as pessoas conseguissem enxergar isso. Mesma coisa a publicidade. O impresso tem o seu valor,
a internet tem o seu valor, mas o vídeo também tem o seu valor. São coisas complementares. Sim. Eu acho Uma que não exclui a outra. é lógico, né? dependendo, lógico, do objetivo da campanha, do público-alvo, no caso da publicidade, né? Mas no caso de um casamento, a pessoa investe no bom e no melhor em tudo. A forma, não é muito injusto imaginar que ela gastou tudo que ela podia, que ela não podia, que ela planejou o casamento dela por anos, para depois ela viver aquilo em um dia só. Porque é o dia que ela vai viver, acabou. Aí depois o que ela tem de recordação, além da memória, é a foto e a filmagem. Então, é a forma dela eternizar aquilo. E é bacana do nosso trabalho que a gente faz espontâneo, que a gente tem esse cuidado de ter 3 câmeras, captando momentos espontâneos e tentando cobrir tudo que está acontecendo de importante, é a pessoa depois assistir e falar, caramba, teve um abraço que eu dei numa amiga que eu não via há muitos anos, que eu nem vi que vocês estavam filmando e vocês filmaram. Eu acho que isso vale muito para filme publicitário. Pequenos detalhes, É isso, né? que emociona. Você vê que os filmes hoje que emocionam, que viralizam aí por aí, os filmes publicitários, são aqueles filmes que conseguem te emocionar porque eles passam muita verdade, passam identificação. A sacada, eu acho que é isso, a pessoa se identificar com aquilo, que é o que vai convencer ela se vê naquela situação, ela se emocionar, ela ter sensações. Bom, a Cacau falou algumas coisas ali que viraram âncoras pra gente entrar em outros assuntos. Uma coisa que me chamou atenção foi o fato, quando ela estava na Cervantes, ela estudava por conta própria e tal, não fez PP, e isso é uma coisa importantíssima para quem está na faculdade, que é não contar apenas com o que o professor passa e com o canudo. Isso não vai resolver nada, o cara vai sair do mercado de trabalho, se ele não for batalhador e persistente, ele vai ficar com o diploma na mão, apenas isso. O que define o bom profissional do mal é o tanto que ele trabalha, se ele corre atrás ou não, não é uma teoria apenas. Eu não estou desmerecendo a teoria da faculdade e tal, que é importante, mas não basta. O cara tem que sair da faculdade, pensar fora da faculdade também e pensar no mundo real. E não dá para garantir que você vai sair da faculdade e vai ser bem sucedido. Então, eu acho importante a pesquisa diária, independente da área que o cara atue, para que ele seja um bom profissional. O combustível que o publicitário tem, ele está sempre se alimentando. Como eu falei, que essa questão de viajar, de imaginação, de criatividade, ele tem que estar assistindo, ele tem que ver, ele tem que se alimentar daquilo. Se ele parar e ficar só na teoria, não funciona. Eu acho que publicidade, ele vai muito com dom também. A pessoa ela pode chegar aqui e ter uma teoria ótima, mas se ela não tiver o feeling, a criatividade, o talento natural... O Steve Jobs sempre falava que, tipo, uma dica para você trabalhar a criatividade é você viajar. Você sair do seu meio, da sua zona de conforto e tal. Então, é importante também que a gente saia da caixinha, cara, no sentido de sair daquela zona ali que você é o cara e vai para uma área que você não conhece, entendeu? Tipo, vai para São Paulo, vai para o Rio, conviva com outras pessoas, tenha dificuldades. Isso tudo vai trazer repertório para sua propaganda e para a vida também. Você pegar desafios que você sabe que não está preparado naquele momento, mas que é possível, que você vai dar conta e encarar esses rojões, assim, tipo, você não fugir das coisas. Eu lembro quando eu comecei eu contraí alguns patrocínios para mim, assim, de marcas, de instrumento e tal, e aí eu tive que fazer workshops, né, para contrapartida, né, e tal, da marca, de viajar e tal. Apareceram, assim, algumas situações que eu sei que eu nunca tinha feito, né, eu não tinha feito de fato, que eram desafiadoras, mas que era possível. É você pegar o negócio, organizar e ir. O máximo que pode acontecer é dar errado. O máximo. Fica como experiência. Tem que fazer. E aí, tipo assim, aí eu comecei a fazer o nosso workshop e tal, viajar e fazendo workshops em lojas grandes de música e tal, convivendo com pessoas, assim, mais experientes que eu. Só que, tipo assim, é a questão da posição, né? Quando você se posiciona de tal maneira que você convence o cara, ele te respeita, você consegue passar a mensagem que você queria passar e a coisa funciona. Então, é aquilo, você conhecer o assunto e você passar para a pessoa e não com mentira, porque o pessoal tá cansado de ver aquele cara na grama com terno, pulando com a pastinha, que é bem sucedido, sabe aquela imagem do cara pulando assim, eu venci. O pessoal já sabe que não é assim. O cara não vence dessa forma, né? Tipo, tem que batalhar. As pessoas não engolem mais Photoshop hoje. Faz uma propaganda de um cosmético, alguma coisa, você percebe que a
aquilo ali não corresponde com a realidade. Então, hoje não existe mais O pessoal não é tão bobo, né? essa O pessoal enganação. sabe que... Olha, eu, por exemplo, o que me incomoda, eu não consigo me imaginar fazendo coisa pra convencer, persuadir no sentido de vender. Aham. Eu fico Você tá em falando, qual não, período? essa é a parte que eu tenho certeza que eu não quero fazer. Isso é bom, cara. Esse questionamento, você pega lá o Oliviero Toscani, aquele fotógrafo italiano, ele fez campanha pra Benetton. Sim. As campanhas dele, você vê que é sempre mexendo com o cara, né? Ele faz umas campanhas assim pra instigar, assim, nossa, Impactar, que é isso? né? Então, você vê que é uma publicidade que ela é mais inteligente, ela mexe com outros sentimentos, não aquele negocinho bonitinho. A Dove eu vejo como pioneira nessa parte, por exemplo, da beleza. A real beleza que E ela eles partiu para trabalham. quê? Justamente para esse tipo de coisa que a gente está comentando Sim. aqui, que é a identificação, né? Que acho que a publicidade ela convence mais quando a pessoa consegue se enxergar naquilo. E a gente vê Totalmente. agora as marcas de cosméticos, essas marcas relacionadas à saúde e beleza, elas procuram trabalhar dessa forma. Acho que as maiores sacadas publicitárias, pelo menos que eu escutei, inclusive com o Zeca Martins nesse workshop que eu participei com ele, é que as maiores sacadas estão debaixo do nosso nariz. São as coisas mais corriqueiras. São as coisas mais óbvias que você pode até ver e falar, caramba, por que eu não pensei nisso? E eu acho que existem públicos diferentes também, porque você pega, por exemplo, uma publicidade voltada para a classe A, uma Vogue, uma coisa assim, aí você vê um outro tipo, né? Vendendo mais ostentação, vendendo riqueza, luxo. vendendo glamour, luxo, né? Aquelas coisas meio fora do convencionais que não enchem tanto os olhos da maioria, né? Da grande massa que gosta de se ver naquilo. Né? Apesar de que eu acho que a classe teve até uma vez eu participei aqui de uma palestra que teve com um cara que veio da Editora Abril, eu acho, falar sobre classe C. E fala que a classe C ela gosta muito de se ver na classe A, mas ainda assim ela não quer perder a identidade dela. Né? Ela quer ter o glamour, ela quer se ver bem também, usar alguns produtos, identificar, mas ainda assim ela quer ter a personalidade dela, ela não quer perder a identidade dela, né? Ah, que bacana. Bom, uma outra coisa que mudou muito também é a questão da facilidade de software e o custo disso tudo, né? Porque antigamente, para você gravar, exemplo, um arranjo, você tinha que contratar uma banda inteira, colocar no estúdio e gravar o pessoal e fazer arranjo, isso custava caro. Hoje em dia, como a coisa avançou, você consegue, com um bom computador e um teclado e, obviamente, um músico, né? Você consegue fazer as coisas tudo no computador e com qualidade muito próxima ou até melhor do que antigamente no sentido de execução e de prazo. Então, hoje você com uma máquina boa, um software que é relativamente barato, se você for comprar, e um teclado e criatividade, você faz as trilhas todas. Eu indicaria assim, um kit básico que não é tão barato, um iMac, né, um Mac qualquer, um teclado controlador, que é um teclado que não tem som, você liga ele MIDI, liga no computador, monitores ou um fone e conhecer de música, né, obviamente, porque o teclado não vai fazer sozinho. Você consegue com isso, com esse kit básico, né, que a gente chama de home studio, né, você consegue já montar as trilhas, porque acontece da seguinte forma, você pega o vídeo com a produtora e o vídeo vem só com o off, com as vozes e a imagem. Então você tem ali a imagem, você joga no programa, isso você importa e você vai compondo em tempo real com o vídeo. Então a hora que tem totalmente personalizado, né? É custom, 100% custom, é artesanato, né? Então o cara tá lá fazendo uma cena, aí tem um passarinho que aparece ali, você consegue colocar um som junto com aquele passarinho. Aí você consegue fazer um acorde mais triste com uma cena X. Inclusive o pessoal de Hollywood de filme usa muito a música como suporte para o vídeo, no aspecto de exemplo. Teve uma cena de um casal lá se beijando e tal. E aí faltou o romantismo. Aí o diretor chega no cara da trilha e fala, eu preciso que você carregue de romantismo aí, de sentimento.
Então o cara põe uma trilha totalmente puxando para aquilo. Nossa, a música é tudo. É fantástico, né? Então se A você... música, ela consegue mudar um contexto todo de uma Muda. cena. Não só a música, mas uma coisa que eu gosto muito é a parte da sonoplastia. Aquele detalhe de um barulhinho, assim, a como se dá condução vida, da né? trilha sonora, porque não é só a música em si, mas a maneira que ela vai chegar, a maneira Sim, que ela a vai dinâmica. entrar. Muda todo o ambiente. É. Mas a música, ela tem um poder, assim, de transformar uma cena, de convencer, no caso da publicidade, de emocionar, de tudo, de causar revolta. Causa ações, né? Você Porque gera você tem poder ações, sobre a né? emoção dela, Exatamente, né? é. É muito forte E isso. sabe por que é isso? A música é não puxando sardinha pra música, né? Mas tem que puxar, Não, mas né? pode puxar, porque música, música- música, cara, pra mim, música é tudo. Eu sempre falo para meus alunos de baixo e tal, que ela é uma linguagem universal. Eu acho que ela é mais poderosa, no sentido lógico, mais subjetivo, do que as línguas, do que o inglês, do que o português, porque ela é universal de fato. Porque é uma questão, ela tá além da racionalidade, do pragmatismo. A música, ela tá fora disso. Então, é sentimento. Você não precisa entender Você o nasce- idioma que está sendo cantado ali para você dançar, aí para falando, você até tirando chorar. a questão da letra, assim, se a gente falar de música instrumental, ela certamente ela vai ter, com raras exceções, o mesmo efeito no mundo inteiro. Exatamente. Né? Um japonês que ouvir uma música minha, ele vai sentir algo bem parecido. Lógico que a cultura influencia, ele está acostumado com outras melodias, mas a frequência é a mesma no mundo inteiro. É assim. impressionante quando eu vou montar um trailer, depois que eu fiz a seleção de cenas, que eu falei que eu tenho 2.000 vídeos para assistir, mais ou menos, em média, eu tenho que selecionar para montar. Às vezes eu gasto 3 dias. Fazendo essa triagem. Não fazendo a triagem até que chega a ser rápido. Rápido. Como eu fui no evento, eu lembro mais ou menos o que o que aconteceu. Funcionou. É lógico que eu tenho que tomar um cuidado, ter uma atenção muito especial, porque a cena vem bruta pra você, né? A cena vem um horror. Então você tem que pegar aqueles 3 minutos, imagina minuto. Aqueles 3 3 segundinhos, filé, É. pra separar aquilo pro trailer. Às vezes eu gasto não muitos dias fazendo isso, mas pra pegar a música que eu vou usar como trailer, eu já fiquei 3 dias sentada na frente. Procurando. 3 dias sentada na frente do computador, escutando tudo que você puder imaginar. Pode contratar um músico, eu conheço um que chama Rafael, sabe? Que ele pega assim o vídeo, ele Exato. faz a trilha personalizada e tal. Não, É barato. na verdade é uma coisa que a gente pode pensar, assim, porque a gente. Já passa o telefone. A gente pega músicas que já existem, Sim. né? Músicas comerciais, enfim, que já existem. Eu tenho que tomar um cuidado. Eu já peguei várias músicas que eu não conheço inglês, assim, eu conheço muito por cima. Então, às vezes eu tô escutando a música e eu tenho que sentir, igual eu falei esse negócio essa minha veia publicitária, eu coloco a música pra escutar, eu coloco o fone, cara, eu tenho que entrar em alfa ali pra conseguir sentir alguma coisa. Às vezes eu acho a música linda, ela tem uns momentos que ela sobe, ela tem uns acordes que combinariam perfeitamente com o trailer que eu tô querendo montar, essa parte de roteirização de trailer. Eu vou pegar a tradução. Às vezes tá falando, quero viver sozinho, não preciso mais de você. E às vezes você vai até procurar da onde que veio aquela música. Você vai Nossa, fazer, eu tenho que tomar um a ideia do cuidado. cara, é né? perigoso. Às vezes a música é Aí linda, é isso que a gente falou antes. Contrato Rafael. música linda e uma tradução Outra coisa, péssima. vocês fazem filme de bebês? Eu tenho Já uma amiga chamaram que pra ela é fazer? doula, né? Doula que fala, né? Eu tenho uma amiga que é doula, que faz parte do domiciliar. Aham. E uma vez ela comentou comigo da possibilidade de eu ir filmar. Acabou não rolando, não sei porquê. Mas é algo que eu acharia muito bacana. Ó, Porque o nosso Deve objetivo ser é bonito. eternizar momentos. É. Então, momentos batizado, formatura. Eu acho que foi muito gostoso o papo hoje aí, muito bacana. Eu acho que eu vou conseguir uns patrocínios aí, porque rolou muito jabá Muito hoje jabá, aqui, né? viu? A gente poderia até aproveitar pra tentar ganhar uma assinatura vitalícia do Netflix, talvez. de toque mais Eu baixo acho também, né? justo. Spotify muito me interessa. Fica esse espacinho final agora pra vocês deixarem aí as suas sugestões e os seus links pro pessoal entrar em contato, que é a minha forma de agradecer a sua participação aqui. toquemaisbaixo.com.br, que é uma escola de contrabaixo à distância, com mais de 250 aulas, e que é o modelo de assinatura, né? Assinaturas mensais e tal. O cara paga um valor muito popular, R$20, e ele tem acesso livre ao conteúdo. E o Caso Fácil, o casofácil.com, que é um portal de fornecedores para noivos e noivas, né? O pessoal que está casando e tal, que é uma forma também bastante
prática e organizada de você ter acesso a serviços de qualidade. A dica que eu dou é faça coisas para melhorar a sociedade. Então eu acho que se você tem isso em mente, o universo conspira a favor, tal. Se você quer ajudar a sociedade a melhorar pelo menos um pouquinho, com certeza o seu negócio vai acontecer. Bom, eu agradeço muito, fiquei muito honrada, muito feliz pelo convite. Espero que eu tenha falado alguma coisa útil, né, que tenha agregado valor. Eu admiro muito a publicidade e eu fui muito acolhida pela publicidade, assim. E hoje, se eu tenho a Cacau, eu devo muito ao meu começo na Cervantes como redatora. Foi uma coisa puxando a outra. O nosso site é www.cacaufilmes.com.br. Lá tem o nosso portfólio, né, os trailers. Nós temos uma fanpage também, que é Cacau Filmes, no Facebook. E o Instagram também, tudo é Cacau Filmes. O e-mail é falecom@cacaufilmes.com.br. E a minha sugestão, muito humilde aqui, para o pessoal que curte essa área audiovisual, produtora, assistam muitos vídeos, estejam com a cabeça aberta mesmo para novas possibilidades, videoclipes. Eu assisto muitos e a gente se inspira muito. Eu acho que é manter sempre a cabeça ocupada com boas ideias, né, fazendo bem, procurando ter a ética no trabalho, e ser o melhor, procurar ser referência, ser o melhor em tudo aí. Bom, E viajar bastante, que eu sei que você viaja bastante. Quero fazer mais viagens. Espero que vocês tenham se divertido. Opa. Espero que Chame mais tenha valido a vezes. pena acordar às 7 horas da manhã. Foi ótimo. E pro pessoal que tá ouvindo aí, não esqueça de mandar suas sugestões na página do Labcom no Face, que a gente quer sugestões aí de coisas que vocês querem ouvir falar sobre as possibilidades de onde a gente pode trabalhar aí. E espero que o Briefcast esteja evoluindo aí, esteja melhorando. Vai tá ficando legal, eu tô sentindo que tá ficando bem Bem bacana. bacana, eu escutei. Parabéns pela iniciativa aí. Exatamente. De estar ajudando o pessoal, levando conhecimento e esse bate-papo descontraído. Valeu, muito obrigado. Até mais. Até mais. Esse foi o Briefcast, o podcast do Labcom, pela PUC Minas, Poços de Caldas. Curta nossa fanpage no Facebook e ouça os novos episódios toda quarta-feira.